Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo, como nós podemos cultivar a mente de Cristo. Já aprendemos alguns princípios, já aprendemos as características da mente de Cristo e hoje nós vamos entender também algo muito importante. Deus está trabalhando a esse respeito de nos ajudar a manter e a cultivar a mente semelhante à de Cristo. Paulo nos diz lá em Romanos 8, 29 o seguinte: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Este é o propósito de Deus para nós, como nós vimos ontem. Sermos semelhantes à imagem de seu Filho. A imagem de seu Filho, Paulo também escreveu a respeito disso. Diz assim: mas todos nós, com o nosso rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, é algo glorioso, o propósito que Deus tem para os seus filhos chegarem a ser semelhantes a Cristo. As boas novas, então, para todos os filhos de Deus, é que as passagens que falam a respeito disso no Novo Testamento sugerem que este processo de nós sermos moldados à imagem de Cristo é primordialmente obra de Deus em nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos os sujeitos, mas Deus é o agente ativo que promove esta obra de restauração, de restituição da imagem do seu Filho em nós. Nós não estamos sozinhos neste processo, não depende exclusivamente de nós. Paulo, então, assinala que Deus faz duas coisas importantes por nós. Diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Deus, ele cria em nós o desejo de termos a mente de Cristo e então nos dá a capacidade para cultivá-lo. Paulo também nos diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Quando nós lemos o capítulo de Filipenses, então, nós vemos como é o agir de Deus, como é o trabalhar de Deus para nos forjar a imagem e semelhança do seu Filho. Ele nos manda, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a fixarmos os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, então, ele é o iniciador de nossa fé. É ele que concluirá a sua obra perfeita em nossas vidas. Cada um de nós enfrenta circunstâncias desalentadoras no processo, então, de chegarmos a ser semelhantes a Cristo. Mas nós não devemos nos desesperar. Nós não terminamos esta obra. Jesus é quem faz isso. Nossos olhos devem estar fixos nele, especificamente como aquele que é consumador e aperfeiçoador da nossa fé. De que quando chegar o tempo, nós estaremos exatamente da forma e da maneira como Deus quer, porque Ele usa todas as coisas para operar o seu querer e o seu propósito em nossas vidas. Deus deseja cultivar a mente de Cristo. Ele faz com que nós desejemos isso.
e Ele então nos dá condições para tanto. Então um dia Cristo aperfeiçoará a obra que Deus começou. Que maravilhoso, né? Nós temos esta honra, toda a glória e toda a honra é do nosso Deus. Qualquer obra, qualquer gesto de Deus em nossa direção é uma honra, porque Deus é amor. E tudo que Deus faz em nossa vida, todo o aperfeiçoamento, né? A palavra de Deus diz que Ele nos aperfeiçoa, Ele nos edifica, Ele nos fortalece. Qualquer coisa que nos chegue e nós sabemos que é o Senhor, que é a mão de Deus, nós sabemos que é um gesto, uma ação de amor de Deus a nosso favor. Inclusive esse de nos moldar, nos aperfeiçoar a imagem e semelhança do seu Filho, usando todas as circunstâncias e todas as dificuldades que nós enfrentamos, sejam boas ou sejam más. Toda a glória, toda a honra sempre será do nosso Deus, porque é Ele que trabalha em nós. Para concluir, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você para nos moldar à imagem e semelhança do seu Filho. Esta obra é de Deus. Deus é que opera o querer e o efetuar. É Ele que nos aperfeiçoa. Então, o que parte, então, nós como sujeito, precisamos, então, fazer. O que nós precisamos fazer é à medida, cada vez que nós nos submetemos, então, a esta obra de Deus, nós, então, cooperamos com Ele. E Deus, então, pode levar esta tarefa a cabo. Nós devemos permitir a Deus, por mais que seja difícil, permitir este aperfeiçoamento, né? Esta obra de Deus em nós. Porque Deus, né, e o Espírito Santo que realiza esta obra, Ele é um cavaleiro gentil. A obra é feita com o nosso consentimento, com a nossa colaboração. Então termine hoje este momento de reflexão, permitindo a Deus que realize esta obra de moldagem, de aperfeiçoamento de sua vida, seu caráter, de sua mente, suas emoções, seus sentimentos, suas reações, à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, porque você pode ter certeza que todas as coisas que nos acontecem cooperam exatamente para este propósito, nos levar a ser conformados, colocados na forma do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, então, coopere com Ele, entregue sua vida, suas dores, suas dificuldades, suas bênçãos, tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Coopere com Ele. Aceite este aperfeiçoamento. Que Deus abençoe você e até amanhã, então, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, com mais uma dica importante a respeito de como Deus faz esta obra perfeita, nos aperfeiçoando. Que Deus abençoe você e até amanhã.